Nós iniciamos, domingo passado, uma minissérie de sermões, onde eu vou trazer a toda a igreja pregações sobre oficialato. Uma vez que nós nos tornaremos igreja, uma das primeiras coisas que devemos fazer é eleger os homens que vão liderar esta igreja, que vão pastorear o rebanho e que vão acudir os necessitados do nosso meio. E por isso que eu trago aqui para os irmãos 3 pregações que fizeram parte de um curso que eu dei a mais ou menos 10 homens durante os meses de setembro a novembro do ano passado, que vieram até aqui e aprenderam sobre o que é ser um presbítero, o que é ser um diácono. Só que essa temática é importante para toda a igreja, para que todos nós saibamos por que elegemos oficiais, porque Cristo deseja que eles nos liderem e quem eles devem ser, como eles devem se portar. No último domingo, eu falei sobre o fato de que a igreja, embora seja uma instituição visível, tenha uma placa, seja reconhecida como uma denominação específica, ela é, sobretudo, um organismo vivo. Ela é principalmente espiritual. Foi isso que nós aprendemos. A igreja é um corpo de Cristo, portanto, um organismo vivo, que é manifestada por uma instituição visível, cujo cabeça e rei é Cristo Jesus. Portanto, Ele quem a governa e conduz. Hoje, eu quero trazer aos irmãos o seguinte tema: as qualificações bíblicas para presbíteros e diáconos. E com esse tema, eu tenho 3 objetivos. São eles: analisar as qualificações bíblicas, ressaltar o valor do caráter, vida familiar e testemunho público, e mostrar o perigo de nomear oficiais imaturos ou despreparados. E nós faremos isso por meio do texto lá de 1 Timóteo capítulo 3, os irmãos podem abrir suas Bíblias. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 12. Abra sua Bíblia, primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam diaconato,
Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Que o Senhor nos abençoe na exposição de sua santa e bendita palavra. Eu quero dizer algo para vocês. Quem deseja se tornar um oficial, deseja uma função, uma obra excelente. É algo agradável a Deus, porém, o mero desejo não o torna qualificado. Sabem por quê, meus irmãos? Porque Deus não chama apenas os dispostos, mas Deus chama os aptos. E essa aptidão, ela não é medida por habilidades, mas ela é medida por um caráter cristão. E é por isso que, nessa noite, nós veremos as qualificações bíblicas para presbíteros e diáconos. Mas antes de vermos essas qualificações, é importante que vejamos, primeiramente, o foco do apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo, ele tem em mente para que principalmente nós prestemos atenção, nós vejamos, nós enfatizemos. A primeira coisa que o apóstolo Paulo quer nos mostrar, meus irmãos, é que o foco das qualificações não são meros requisitos técnicos. Nós podemos ver isso. A própria Bíblia nos deixa isso claro, quando escreve: homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Portanto, o que Paulo foca aqui nesse texto é o que a Bíblia já vinha ensinando desde a primeira eleição que aconteceu na igreja cristã. O foco dele é que a igreja seja liderada não por pessoas que falam bem, que sabem mexer em planilhas, que simplesmente conseguem fazer uma boa aula, tem uma boa retórica, ou consegue administrar bem as finanças da igreja. Não. Não é esse o foco do apóstolo Paulo, nem o foco das Escrituras. Ainda que saber administrar, ter boa retórica e didática, ainda que saber mexer no Excel sejam coisas proveitosas, elas não são o foco do apóstolo Paulo, porque o foco bíblico é um caráter espiritual. Não foi isso que nós vimos na semana passada? A igreja não é uma mera instituição visível. A igreja não é meramente uma placa. A igreja não é meramente um lugar onde pessoas se reúnem. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é um organismo vivo. A igreja é espiritual. Portanto, o foco dos seus oficiais, dos seus líderes, é que eles tenham caráter espiritual. Agora sim, vamos às qualificações. Vamos ver o que as Escrituras requerem para alguém que será líder aqui nessa igreja, que será um oficial. E o apóstolo Paulo, ele tem em mente, ele tem como objetivo, não simplesmente dar uma lista exaustiva das qualificações de um oficial. Não é como se, quando a gente tiver de cobrar alguém a respeito de algo, um presbítero, um diácono, para que ele faça melhor, para que ele desenvolva e amadureça, e ele de repente abre a Bíblia em 1 Timóteo 3 e fala: olha, isso que você está cobrando de mim, Paulo não falou aqui nesse capítulo não, viu? Não é esse o objetivo do apóstolo Paulo. E por isso que eu quero, de forma didática, resumir as qualificações do apóstolo Paulo em 4 temas. Nós veremos aqui que o ideal dele, o objetivo dele, são pelo menos 4 coisas.
E a primeira coisa que o oficial deve ter é integridade. Isso está nos versos 2, 3, 8 e 9. Vejam o que está escrito ali. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. O que nós vemos aqui, meus irmãos? Integridade. E eu vou destacar desses versos o que o apóstolo Paulo traz, que nos fazem entender que o que ele quer primeiramente de um oficial, de um presbítero, de um diácono é integridade. Aqui nós juntamos qualidades como irrepreensível, marido de uma só mulher, respeitável, de uma só palavra e consciência limpa. Tudo isso, resumidamente, é ser íntegro. Vejam, o apóstolo Paulo ele coloca irrepreensível. É necessário que o bispo seja irrepreensível. Ou seja, ele deve ser livre de acusações legítimas. Entendam, não quer dizer que o oficial vai ser perfeito. Não quer dizer que ele nunca terá cometido pecado. Mas quer dizer que não há como pegar as Escrituras e fazer para ele uma acusação legítima, como se naquele momento, naquela altura da vida dele, ele tivesse alguma culpa, ou numa conduta contrária às Escrituras. Ele deve ter uma vida íntegra, um espírito penitente, ou seja, alguém que entende suas falhas, sua miséria. Ele deve constantemente buscar os meios de graça. Ele deve agir com muita responsabilidade. Então, em primeiro lugar, no quesito integridade, o oficial deve ser irrepreensível. Ele deve ser livre de acusações legítimas. De modo que, mesmo que alguém se levante para falar algo contra ele, por meio das Escrituras, poderemos provar que ou ele não se enquadra naquela acusação, ou ele já está perdoado dela. Mas uma outra característica dentro do quesito integridade é ser esposo de uma só mulher. Ou seja, aquele homem que desejar ser um oficial precisa ser fiel e íntegro em seu casamento. Ele deve ser para com sua esposa fiel, não sendo acusado de infidelidade, de traição, ou de constantes formas de infidelidade. E certamente, meus irmãos, o lar, a família, o trato com a esposa é o primeiro teste decisivo para um estilo de vida íntegro. Mas dentro desse ponto, é necessário fazer duas observações importantes. Portanto, prestem atenção. A primeira observação importante é que o texto não quer dizer que um solteiro, alguém que não é casado, está impedido de ser oficial. Não é isso que o texto quer nos dizer. Se Paulo tivesse ensinando isso, ele mesmo estaria desqualificado, não é mesmo? Nós sabemos pelas Escrituras que, em dado momento, Paulo era solteiro, foi solteiro. Portanto, certamente ele não está falando que solteiros não podem ser
oficiais. Então nós já excluímos essa interpretação. Essa é a primeira observação importante. É permitido ser oficial alguém que é solteiro, desde que cumpra com as outras qualificações. Uma outra observação importante aqui é que é permitido ser oficial um homem que tenha se casado novamente, desde que ele seja viúvo ou tenha sido vítima de adultério ou abandono obstinado. Por meio de uma leitura das Escrituras, nós aprendemos que o novo casamento é permitido quando a pessoa é vítima de adultério ou quando ela é abandonada pelo seu cônjuge. Então, ela pode se casar novamente. Sendo assim, esposo de uma só mulher significa que é permitido ser oficial, mesmo se você for solteiro, e se você for casado novamente, desde que seja viúvo ou tenha sido vítima de adultério ou abandono obstinado. Mas ainda nessa qualificação da integridade, a palavra de Deus diz a respeito dos diáconos que eles devem ser respeitáveis. Ou seja, uma pessoa que reconhecidamente é cheia do Espírito Santo e que mesmo que esteja envolvida com trabalhos práticos, com o trabalho de acudir necessitados, como foi desde o início da igreja primitiva, esse diácono precisa ter um caráter espiritual. Além disso, um oficial deve ser um homem de uma só palavra. Ele não deve falar algo para uma pessoa e para outra pessoa dizer outra coisa. Sua palavra precisa ser íntegra, consistente, confiável. E por fim, dentro dessas qualificações, a Bíblia diz que o oficial deve ter a sua consciência limpa. Os oficiais que serão eleitos aqui, meus irmãos, eles precisam desfrutar da confiança e assumir diligentemente, com muito zelo, com muita seriedade, as responsabilidades desses ministérios. Todas essas características, meus irmãos, alcançam um propósito que o apóstolo Paulo traz, que é o testemunho dos não crentes. Nós estamos iniciando enquanto igreja e queremos obedecer às Escrituras quanto à eleição dos oficiais aqui para a nossa igreja. Afinal, aqueles que serão presbíteros e diáconos aqui, sairão do meio de nós, dirão isso lá fora, e as pessoas precisam perceber, olha, eu sei que essa pessoa não é perfeita, mas eu sei também que ela é íntegra, porque ela busca o Senhor e obedecer ao Senhor. Os não crentes serão impactados positivamente pelo testemunho dos oficiais piedosos e zelosos. Você já ouviu aquela expressão que o melhor marketing é o orgânico? Certamente, se você tem uma empresa, tem um negócio, você sabe que você pode fazer tráfego pago, você pode patrocinar uma postagem no Instagram, você pode pagar algo para que lá no Google o seu estabelecimento fique em primeiro lugar. Tudo isso é importante, é bom. Mas pode perguntar para todo mundo que tem um negócio. O melhor marketing é o boca a boca, é o orgânico. Se eu falo para você que aquele lanche é bom, que aquele procedimento é bom, que aquele pão é gostoso, que aquele estabelecimento oferece um serviço excelente, você vai ficar com vontade de ir lá. E aí você vai repetindo isso para outras pessoas, e isso então vai trazendo mais pessoas para aquele estabelecimento.
Meus irmãos, com a igreja é parecido. É necessário que tenhamos bom testemunho dos de fora, para que então, por meio dos nossos oficiais, dos presbíteros e diáconos que sejam eleitos aqui, o ímpio, o não crente tenha anseio em conhecer ao nosso Deus. Alguém já disse que a primeira Bíblia que alguém vai ler somos nós, é o nosso testemunho. E os oficiais são os primeiros entre nós que devem fazer isso. Algumas aplicações. Exame de consciência. Busca de santificação diária. Confissão e trato do pecado com seriedade. Ou seja, igreja, busquem perceber os homens que constantemente confessam suas falhas, buscam fazer a vontade de Deus e não tratam o pecado como algo que acontece, mas como um acidente trágico que deve ser evitado a qualquer custo. Mas além disso, meus irmãos, nós temos uma segunda característica, uma segunda qualificação, o domínio próprio. Lembrem-se, eu estou aqui didaticamente resumindo em um quesito, em uma palavra, várias qualificações que o apóstolo Paulo traz nesse texto. Para a gente entender que ele não está trazendo para nós uma lista exaustiva de todas as qualidades que um oficial deve ter. Mas ele tem em mente um conceito, um ensinamento. O primeiro foi integridade. O segundo é domínio próprio. E a gente vê isso nos versos 2, 3 e 8. Onde nós enxergamos aqui o domínio próprio? Vejam, primeiramente, quando Paulo fala que nós devemos ser moderados. Ou seja, o oficialato exige autocontrole, disciplina e sabedoria. A moderação é essencial, porque sem a moderação, uma pessoa ela é vulnerável a tentações como desejo sexual, raiva, preguiça, fica com aquele espírito crítico que tudo ela reclama. E essa pessoa que é moderada, ela se protege e ela protege, portanto, a igreja. Além disso, o apóstolo Paulo fala sobre sensatez. Um oficial deve ser alguém lúcido, vigilante, alguém livre de excessos mentais. Ele não vai agir de forma precipitada, de forma imprudente, ao menos não com consistência. Deixa eu falar uma coisa para você importante aqui, é um parênteses importante. Ninguém aqui é no seu pior e no seu melhor dia. A nossa identidade não é formada por aquilo que nós fazemos no nosso pior dia ou no nosso melhor dia. Quando eu estou benzaço, está tudo bem comigo, todas as áreas da minha vida estão de vento em polpa, aí a pessoa tromba comigo naquele dia e fala, olha, essa pessoa é assim? Não, ela não é assim, ela estava assim. Ao mesmo tempo, alguém não é, enquanto identidade, o seu pior dia. Porque às vezes a gente vai se encontrar com alguém, essa pessoa vai estar reclamando demais, vai estar abatida, vai estar triste, vai falar um monte de bobagem. Mas a gente não precisa simplesmente colocar um carimbo que essa pessoa é assim. Portanto, fechando esse parênteses, o que eu quero trazer aos irmãos aqui com essas características é que um oficial, ele vai ser consistentemente moderado e sensato,
E obviamente que por causa do pecado, acontecerão acidentes onde por vezes ele agirá com imprudência e insensatez. Mas ele não será reconhecido como imprudente e insensato. Outra coisa em relação ao domínio próprio é que nós devemos ser modestos. Ou seja, um oficial deve ser um padrão de vida exemplar para que outros cristãos possam seguir. Modéstia é você ser livre de excessos. Sabia disso? Portanto, na sua vestimenta, nas suas redes sociais, no seu palavreado, como você lida com as pessoas, você é livre de excessos. Você é modesto. Você é equilibrado. E o oficial deve ser alguém assim. É por isso que a palavra diz que este oficial não vai ser dado a muito vinho. Não vai ser inclinado a muito vinho. E aqui vale uma observação importante. Não significa abstinência total. Isso é uma escolha pessoal. Não é uma ordenança bíblica. Mas o oficial, o presbítero e o diácono, ele deve ser exemplo de domínio próprio, até mesmo com coisas que podem nos viciar. E tantas coisas têm esse potencial viciante, não é mesmo? E quando, portanto, a palavra de Deus traz isso não dado ao vinho, o apóstolo Paulo tem em mente que eu não posso ser dado, não posso ser muito inclinado, seja a bebida, a entretenimento, a jogos ou a qualquer outra coisa. E o oficial deve ser um exemplo dessa moderação, sensatez e modéstia. Tudo isso, meus irmãos, demonstra domínio próprio. Vejam o que está escrito ali. Isso é um testemunho de que o oficial está vigilante para não ser enganado pelo seu coração, pelo mundo e pelo diabo. Sua vida é marcada não por excessos e ostentação, mas pela santidade. E aqui nós temos algumas aplicações também. São elas: a liderança começa pelo domínio de si mesmo. Há um exercício da autodisciplina e um combate das vulnerabilidades. O domínio próprio, meus irmãos, deve ser exercido por todos nós. Mas certamente, um oficial deve ser exemplo disso. Nós precisamos entender que aqueles que vão nos liderar, que vão nos conduzir, que vão nos pastorear, que vão nos acudir nas necessidades, precisam ser íntegros e terem domínio próprio. E na próxima semana, meus irmãos, nós vamos continuar vendo mais duas qualificações para presbíteros e diáconos, que serão a gentileza e a liderança. Mas agora eu queria dizer o seguinte aos irmãos: eu os desafio para que nós oremos e coloquemos diante do Senhor essa etapa tão importante da nossa igreja, que é a eleição de oficiais. A fim de que, consagrados ao Senhor, aqueles homens que serão indicados, votados e eleitos, busquem a integridade e o autodomínio. E nós, então, possamos buscar identificá-los, honrá-los e obedecê-los enquanto eles estiverem debaixo da autoridade das Escrituras.